108. Paz do Senhor para os irmãos, é um prazer, uma alegria estar aqui nessa noite, nessa terceira vez que eu estou ministrando aqui no Culto da Vitória, e inclusive quero fazer uma referência com relação a isso, que aqui em João 6, versículo 68, está escrito o seguinte: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Só até aí. A primeira vez que eu estive aqui pregando no Culto da Vitória, recentemente, eu falei sobre algumas coisas que eram vitórias em Deus, que são tantas, são inúmeras, incontáveis, mas ali eu citei a palavra, citei a oração, citei a comunhão com a igreja, citei, por fim, o Espírito Santo de Deus. Por fim, mas não menos importante, o Espírito Santo de Deus. Tanto é que na segunda vez que eu estive aqui, e naquela primeira vez eu falei que cada uma dessas coisas, a gente poderia pregar sobre elas em um culto todo, só sobre cada uma dessas coisas, em um estudo todo, várias vezes, podemos aprofundar e estudar nelas a nossa vida inteira, que não vamos entender a profundidade de cada uma dessas coisas. E aí na segunda vez que eu estive, eu falei então sobre o Espírito Santo, sobre o Pentecoste, o Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que é simplesmente Deus. Então, não menos importante, como eu falei, foi a última coisa, mas não menos importante, tanto é que foi a segunda que eu falei. Hoje, na terceira vez que eu estou aqui, eu quero falar sobre a palavra, que foi uma das coisas que foi citado rapidamente ali naquela primeira vez, e como eu falei que pode, em várias vezes, estudarmos sobre a palavra. Tanto a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, como a palavra pregada também, quando nós pregamos sobre a palavra de Deus, e nós trazemos uma palavra que também tem valor sobre essas duas coisas. Vemos aqui nesse texto de João 6,68, tendo ele apenas como início dessa questão, dessa palavra nessa noite, né, exatamente o que estamos falando, que nesse contexto, Jesus havia acabado, por exemplo, de multiplicar pães e peixes, coisa que ele fez na Bíblia mais de uma vez, ele fez tantos milagres, mas ele trouxe aqui uma palavra muito dura nesse momento, ao ponto de que havia milhares de pessoas ali, daqueles mesmo que comeram os pães e o peixe, que estavam seguindo ele, provavelmente por isso mesmo, e ali ele já dá uma palavra muito dura, mas trouxe verdades, mas verdades muito duras, porque aquele que não comer do meu corpo não é digno de mim, aquele que não beber do meu sangue. Imagina as pessoas ouvindo isso pela primeira vez, só que são as mesmas palavras que ele ministrou na ceia, na Santa Ceia, e que é um fato, é uma verdade, que nós celebramos isso todos os meses, mas ali naquele momento a intenção era chocar talvez mesmo, né, aquela palavra forte, mas era um fato, uma verdade, e aquelas pessoas saíram, disseram: dura esse discurso, quem pode ouvir? Ficaram os 12 apóstolos. Jesus fala: vocês também não querem ir? Como diz, a palavra é essa, não tem como mudar, não vou mudar. E aí Pedro diz, João 6,68, essa célebre menção, onde ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Jesus fez muitos milagres, muitos sinais, e prodígios e maravilhas, e faria mais. Mas Pedro aqui nesse momento faz menção não aos milagres, não aos sinais, não aos peixes e pães que ele multiplicou, que foi uma coisa maravilhosa, né? A gente fica pensando como ali pouquinha coisa ele foi multiplicando, mas ele diz: para quem iremos nós? Tu tens as palavras. Amém, irmãos? Está entendendo? Ou seja, a palavra, eu não vou para outro lugar, nós não vamos porque Tu tens as palavras. Dentre todas as coisas maravilhosas que Tu tens, nós não vamos para outro lugar porque Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, sobre isso que nós estamos falando, a palavra. A palavra. Vamos ver outra situação assim na Bíblia, que nos mostra também a questão da palavra. João Batista, aquele que, segundo Jesus, nenhum homem nascido de mulher teve maior do que ele. João 3, versículo 1, diz assim, Evangelho de João 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Está vendo? João Batista apareceu o quê? Pregando no deserto da Judéia. E dizendo, e olha a pregação dele: arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino dos céus. Uma mensagem dura.
Dura assim, não é que tem que ser duro, é agradável ser duro, mas porque era necessário, simplesmente porque era necessário. Porque este aí, Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa era a mensagem que ele pregava, a principal, o cerne. E este João tinha a sua veste pelos de camelo e um cinto de couro, e em torno dos seus lombos, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então, uma pessoa simples, no deserto, é curioso, Isso aqui é algo que a gente já pode falar, eu já falei sobre isso uma noite inteira aqui nessa igreja, inclusive. Alguém quer pregar para os outros e vai para o meio do deserto. Já viu isso? Alguém quer pregar para as pessoas e vai para o deserto, Foi isso que aconteceu, e as pessoas iam para o deserto. Alguém quer pregar para as multidões e vai para o meio do deserto, e as multidões iam para o meio do deserto. E é tão curioso, é tão impactante essa questão, porque a dúvida de muitos era, é João ou é outro? E ele teve trabalho para dizer, não sou eu. E para explicar, ele ainda diz, eu não sou digno de desatar as alparcas da sandália dos seus pés. Ou seja, eu não sou digno de carregar a sandália dele, de tirar, para ser bem claro, assim, para expressar, ele tentou expressar assim. E discípulos dele, ele falou, vai, segue, Jesus, segue ele, é ele. E isso pode acontecer com muitos de nós. A questão é que nós temos que ser sinceros como João Batista e dizer, é ele. E João Batista fez isso. Mas continuando, então, e ele se alimentava simples, esse alimento, mel silvestre, gafanhotos, segundo se entende, era uma comida de pessoas simples, pobres, Versículo 5, então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha que bênção, meu irmão, a Bíblia não diz de nenhum milagre que João Batista fez. Você pode olhar em toda a Bíblia, ele não fez nenhum milagre. Um pregador, um grande pregador, uma pessoa que, e não fez nenhum milagre. E conseguiu tudo isso, essa conversão, essa mudança, esse impacto todo, não que seja errado não fazer milagres. Jesus fez e os milagres tinham um propósito, tinham um sinal, assim como ainda hoje tem, e são diversos, mas ele não fez. Ou seja, é possível que algo aconteça, coisas grandes aconteçam, sem milagre assim, enorme. Assim como foi, por exemplo, no caso de João Batista. Ou seja, a palavra pregada, impactante, era o que acontecia ali e ainda hoje, por vezes, pode acontecer. Continuando, Mateus capítulo 7, versículo 28, vamos ver mais sobre a palavra. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, o Sermão da Montanha, o sermão mais importante de todos os tempos, de todas as religiões, o mais conhecido em todo o mundo, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Esse sermão está registrado ali em cerca de 3 capítulos na Bíblia, Mateus 7, 6, 5, o sermão maravilhoso, a oração do Pai Nosso está nele, tantas coisas maravilhosas, as bem-aventuranças, como eu falei, tem toda essa importância nesse sermão, proferido em cima de uma montanha durante muito tempo, e aqui quando termina esse sermão, diz essa citação, que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, do seu ensinamento, das suas palavras, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém, irmãos? Está vendo novamente a importância da palavra? Jesus curou, fez muitas curas, isso é maravilhoso, mas além disso, ou não menos importante, ele era um pregador. Ele era um mestre, ele era um rabi, ele era alguém que ensinava, não menos importante que os sinais. Os sinais tinham um propósito, assim como hoje ainda tem, e são diversos. Entre eles está esse de chamar isso, mas não é o único. Mas veja a importância da palavra, da pregação, do Sermão da Montanha. Gandhi foi muito tocado pelo Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi, ele foi muito impactado, ele citou o Sermão da Montanha, a importância do Sermão da Montanha, entre muitas outras pessoas. E ainda hoje, meus irmãos, não apenas no passado, Deus usa pregadores, usa a palavra pregada, não apenas a Bíblia, que é a Bíblia, é indiscutível, é a Bíblia, mas também a palavra pregada. Nos tempos atuais temos, por exemplo, Billy Graham, já morto, mas
recente ainda, conhecido por todos nós, um pregador que impactou tantas pessoas, né? É claro que todos os pregadores, todos os homens de Deus devem vigiar, e é interessante com relação a Billy Graham, algumas coisas que ele fala que no início do ministério dele, que ele assumiu como forma de vigiar, e ele seguiu aquilo durante toda a sua vida. Então, graças a Deus, não temos assim escândalos com relação à sua pessoa, mas um grande pregador. Um pouco mais atrás nós temos pessoas como John Hus, né? John Hus, entre outros reformadores semelhantes daquela época, que foram grandes pregadores, foram grandes mestres. John Hus e John Wycliffe e tantos outros, né? O próprio Lutero e tantos outros pregadores. A reforma foi feita com pregações, com ensino, com palavra. O escritor do Peregrino, John Bunyan, foi preso por anos, e eles faziam a ele um acordo, uma proposta, falaram: olha, para de pregar que a gente te solta. Ele falava: olha, não adianta, então eu vou continuar preso, não precisa nem ter o trabalho de me soltar, porque se me soltar eu vou pregar, né? E pregar, e ele pregava aquilo que não era necessariamente oficial da igreja, não tinha lá a liderança, e a igreja era algo institucional, algo do Estado, algo sim, tinha que ter tipo uma licença para pregar, e ele pregava, eu posso pregar, eu quero pregar, eu vou pregar, pregava, e ele foi preso por pregar assim, por pregar aquilo que eles não queriam que ele pregasse, né? E a proposta era: para de pregar que a gente solta, e ele ficou preso por muitos anos, porque ele falou: de pregar eu não paro. Né? Pensemos, irmãos, vejamos a importância da palavra pregada, da Bíblia, da mensagem em nossa vida. Como isso é vitória. Amém, irmãos? Amém. As bênçãos, a cura, tudo isso é vitória, e nós já falamos e podemos falar novamente em outros momentos, mas a palavra, hoje eu estou falando da palavra. Hoje eu quero chamar a atenção para a palavra. Em outros dias, como até da outra vez que eu falei do Espírito Santo, falei do Pentecoste, somos a igreja pentecostal, que tem tudo aquilo, todos os dons, mas temos que valorizar a palavra. Estou chamando hoje a atenção para a palavra. A palavra, ela é base, ela é alicerce, ela é firmeza. Amém? Sabe, em momentos onde às vezes muitas coisas faltarem, restará a palavra. É curioso, eu me lembro aqui dessa igreja, se não me engano a Necira estava junto, a Sinir e outros, onde há uns 20 anos atrás, em uma vigília aqui, e elas moravam ali nos prédios ali do lado, atravessando a BR, né, e os ladrões correram atrás delas à noite, né, e algo que me chamou a atenção, que eu não me esqueço, no final desses cerca de 20 anos para mais, é que correndo ladrão, e olha o milagre, essas mulheres correndo de ladrão, como é que conseguiu correr, né? E conseguiu, mas aí correndo, eu me lembro que uma delas falou assim, e eu correndo, e eu lembrei: Senhor, a tua palavra diz. Então imagina a cena, correndo ladrão, e diz: Senhor, a tua palavra diz que, né? Então é isso, tá vendo? Na hora que o ladrão está correndo atrás, na hora da luta, aí vem: Senhor, a tua palavra diz. Amém, irmãos? Está vendo a importância da palavra? Então, na hora, às vezes, aí você lembra: Senhor, a tua palavra diz. Na hora da oração, aquela oração mais profunda, mas necessária, a tua palavra diz. Olha como a oração é importante. Então, é base, é alicerce, né? Quero citar aqui uma mensagem, uma situação que eu já citei aqui antes, mas vale a pena repetir, que eu me lembro, também nunca esqueci, isso há mais de 20 anos também, que eu ouvi no programa Razão para Viver, da Rádio Transmundial, que havia um comentário ali do Sérgio Paulo, né, que ele citava textos do escritor europeu, o Charles Swindoll, aonde ele citou uma situação que aquele escritor cita em um livro seu, de que em um culto célebre, em um dia célebre, logo antes do momento em que a Inglaterra de fato entrou na Segunda Grande Guerra Mundial, e que naquele domingo à noite, uma grande igreja, uma grande catedral no centro de Londres, alguém registrou o culto, alguém descreveu o culto, o clima do culto, o ambiente do culto, a palavra do culto. Aquele escritor, Charles Swindoll, fala daquele culto, cita aquele culto de alguma forma. Mas não apenas, eu imagino que naquela catedral, mas em todas as igrejas da Inglaterra, de Londres naquele momento, mas alguém narrou, citou aquele culto, naquela época não tinha filmagem, mas alguém citou o clima. Agora imaginem
A palavra, por exemplo, pregada para aquela multidão de pessoas que lotaram as igrejas, porque se não lotavam, talvez naquele dia lotaram, porque imagina assim como que num domingo, e aí na segunda-feira, muitos daqueles homens que estavam ali ouvindo aquele sermão, aquele último sermão de suas vidas, porque para muitas daquelas pessoas, não apenas homens que iam se apresentar na guerra, mas a cidade de Londres ainda hoje encontram bombas desse tamanho, são bombinhas assim, coisa de 400, 500 quilos, que foram jogadas ali naquela cidade, ainda hoje em escavações, estão fazendo um metrô, de repente encontra. Hitler dizia que queria afundar aquela ilha, né? E você imagina, você está na sua casa e bomba caindo assim, chovendo bomba, sabe, situação difícil, aí as pessoas iam para as coisas subterrâneas, e bomba, então não apenas homens que foram para a guerra, mas mulheres e crianças, pessoas que estavam naquela cidade, muitas morreram devido àqueles bombardeios, mas muitos daqueles homens que estavam ali iam se apresentar no outro dia no exército, e a partir dali iam para o exército, estavam em guerra, estavam para a guerra, então muitos não retornaram, né? E imagina então a importância daquela palavra, como nós estamos falando, da responsabilidade de quem estava pregando aquelas mensagens de todas aquelas igrejas, sabendo que estavam pregando para pessoas que não retornariam de uma guerra, né? Queriam para uma guerra, e a importância de, durante aquele momento de guerra, prestes a morrer, talvez morrendo ou não, mas alguém fala assim, olha, aquela palavra ele levou consigo, aquela mensagem, né? Que mensagem que você pregaria numa situação dessa? Não dá para simplesmente pregar e dizer, olha, ninguém aqui vai morrer, todo mundo vai viver, né? Ninguém vai sofrer dano nenhum e tal. Se fosse isso, não era verdade, não seria a verdade, não foi a verdade, né? Mas alguma coisa, com certeza existe uma palavra muito forte que poderia ser pregada para aquelas pessoas naquele momento que iriam enfrentar a guerra. E eu acredito que muitos pregaram aquilo que Deus deu, e Deus tem palavra para essas pessoas assim. Mas vamos prosseguir. Quantas pessoas, por exemplo, estavam desviadas e voltaram exatamente um momento da palavra, às vezes de um louvor, às vezes de uma oração, mas quantos foram através de uma palavra? Ou iam se desviar? Já vi algumas pessoas que falaram assim, olha, aquele seria o meu último culto, eu estava decidido que aquela seria a minha última vez ali na igreja, e ali durante a palavra, às vezes durante o louvor, às vezes durante a oração, mas por vezes foi durante a palavra, Deus usou a palavra para aquela pessoa que ia se desviar, não se desviar, para aquela pessoa que ia fazer algo errado, não fazer algo errado, para aquela pessoa que ia tirar a sua vida, não tirar a sua vida. Amém, irmãos? Quantas pessoas já disseram no decorrer da palavra, ou pela palavra, muitas pessoas que pregam já ouviram isso, e muitas pessoas aqui já disseram isso para alguém, olha, enquanto aquela palavra estava sendo ministrada, era como se Deus mesmo estivesse falando comigo. Amém, irmãos? Talvez você já falou isso para alguém, talvez você já pensou assim, talvez você já ouviu isso de alguém dizendo isso para você. Porque de fato a ideia é essa, a lógica é essa, que toda a palavra seja Deus mesmo falando com a gente. Amém, irmãos? Nós não tiramos, nós somos pentecostais, como nós já falamos e falei aqui da outra vez e tudo, quando estávamos falando do Espírito Santo, cremos, por exemplo, na profecia falada daquela forma verbal, no discurso direto, eis que eu falo contigo, mas Deus nem sempre fala no discurso direto da língua portuguesa, eis que eu falo contigo, às vezes Deus fala no discurso indireto, onde usando alguém através da palavra, e essa é uma das formas claras da profecia, não é a única, mas é uma das formas claras. Mas vamos continuar. A palavra é uma das formas que Deus fala, sim. E eu quero dizer que Deus fala na palavra assim, não apenas no púlpito. Eu diria que Deus fala mais vezes, mais frequentemente fora do púlpito do que no púlpito. Amém, irmãos? Deus fala mais, porque são mais pessoas, são mais vezes. Meus irmãos, o púlpito é um momento pequeno, limitado, restrito. Deus fala muito mais com pessoas e através de pessoas fora do púlpito do que no púlpito. Amém? Quer ser boca de Deus? Seja. Meu pai, como eu falei, estão lá na igreja que ele fundou. Era um grande homem de Deus. Eu preciso correr muito para chegar à estatura dele. Deus levou ele quando ele tinha 48 anos de idade, hoje eu tenho 52, eu tenho que lutar muito para chegar, para fazer aquilo que ele fez. E ele não era um grande pregador de púlpito. Ele não era um grande mestre, ele não era um grande orador, ele não tinha oratória, retórica, ele não era uma pessoa assim, mas sabe, no tete a tete, no olho a olho, individualmente ele era imbatível. Eu
não chega aos pés. Naquela conversa, sabe, ali assim, sabe, chegando, conversando com a pessoa, meu irmão, era um grande evangelista, um grande pregador. Amém? E tem muitas pessoas que são assim, são grandes, imensos pregadores, não de púlpito, não de auditório, não de plateia, não de multidões, mas aquela pessoa que individualmente conversa com alguém ali, fala com alguém que sabe, fica aquele negócio assim, maravilhoso. E muitas vezes Deus fala assim, né, fora do púlpito, com pessoas assim. Por fim, meu irmão, quase no fim, não no fim, mas quase, há também mensagens ruins, e elas têm significado também. Elas têm poder também, um poder maligno, palavras ruins, mensagens ruins, né? E elas têm influência também, não apenas as boas, não pensemos que apenas as boas. A Bíblia diz em Romanos 10,16, vamos comentar mais sobre isso. Diz assim em Romanos 10,16, que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra, diz, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir. Eu vou comentar mais sobre esse texto, mas só, primeiramente, eu quero falar da mensagem ruim. Por exemplo, na Segunda Grande Guerra Mundial, havia ali o ministro de Hitler, da comunicação, algo assim, e ele é quem dizia, né, a respeito dele, que uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade, e a palavra ruim, ela tem muito significado. Eu gosto de parafrasear esse texto que está na Bíblia, e eu entendo ele como sendo verdade, o inverso dele. Preste bem atenção, o que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu entendo que a incredulidade também vem pelo ouvir, e ouvir palavras que levam à incredulidade, ou seja, talvez não necessariamente na mesma intenção, na mesma intensividade, talvez, porque na palavra de Deus tem o Espírito Santo por trás da mentira, do engano, tem o diabo, tem os espíritos, mas pro lado de cá é mais forte. Mas é muito grande também, temos que entender a influência de coisas ruins. Amém, irmãos? Nós temos que entender, não vou deter muito com relação a coisa ruim, mas até o subconsciente. Nós temos o consciente e temos o subconsciente. E tem coisas que nós não entendemos, mas que têm efeito na nossa mente, né? No nosso subconsciente. Então a gente tem que evitar ficar ouvindo coisa ruim, tomar cuidado quando ouve coisa ruim, porque conscientemente ou inconscientemente, no nosso consciente ou no nosso subconsciente, aquilo vai ter influência. Há um pastor que cita em um livro que diz que um pastor recebeu a notícia que a sua esposa tinha tido um acidente, um grande acidente, e que ele pegou o seu carro e estava indo para o hospital, e ele começou a orar e repreender e pedir bênção e pedir, para curar, e de repente ele foi ficando triste, ele foi ficando assim abatido, ele parou de orar e ele foi ficando assim, acho que ela não vai viver, eu acho que de repente ela vai morrer. E ele foi ficando assim meio abatido, e de repente em algum momento dali, eu não sei se ele orou alguma coisa, eu não me lembro bem o detalhe nesse momento, mas que ele viu 2 demônios dentro do carro, pequenos aqui, gritando no ouvido dele, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer. De alguma forma Deus mostrou para ele, revelou para ele, ele teve essa visão espiritual, entendimento daqueles demônios gritando no ouvido dele, ela vai morrer, ela vai morrer. Então ele que estava inicialmente orando, ali com fé, de repente ele começou, mas por quê? Porque demônios estavam gritando no ouvido dele, ou seja, veja a importância da palavra, ela vai morrer, ela vai morrer. Naquele momento ele repreendeu, eu não me lembro se foi quando ele começou a orar em línguas, porque ele já não conseguia orar mais, e um dos propósitos da oração em línguas é este, quando a gente tem que fazer uma oração que a gente não sabe o que orar, e aí então a gente orando em línguas, a gente pode, orar, fazer uma oração que a gente não conseguiria fazer conscientemente, não me lembro no contexto, se do contexto ali do livro, se estava exatamente isso, me lembro que, então ele viu esses demônios, e aí ele repreendeu esses demônios, e diz que aí ele, do carro assim, eles como que desapareceram, sumiram, e aí ele conseguiu voltar a orar novamente com fé pela esposa dele. Amém, irmãos? Então está vendo a importância de ouvir, daquilo que a gente ouve? Então, vejamos aí que a importância tanto de um quanto do outro. Voltando a Romanos 10, capítulo 16 e 17,
Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, isso aqui poderia ser pregado a noite inteira, por muito tempo, mas é isso. Vamos ouvir coisas boas então, irmãos. Não apenas agradáveis. Quando eu estou falando coisa boa, não é apenas agradável. Pode ser, ou talvez não, mas eu digo coisas boas, ou seja, a verdade. Amém, irmãos? A verdade é a coisa boa, meu irmão. Quando você vai a um médico fazer um exame, você quer ouvir uma coisa boa ou você quer ouvir a verdade? Claro, você quer ouvir uma coisa boa, desde que isso seja verdade. Não é verdade? Ou você quer chegar lá e o médico mentir para você, para dizer algo agradável, para dizer algo bom, algo agradável, né? Vamos dizer assim, algo agradável que ele minta. Não, olha, eu quero ouvir uma coisa boa, desde que seja verdade, porque se não for, né? Mas não quer dizer que tem que ser ruim, mas queremos a verdade. E nós temos aí, né, com relação a coisas boas, com relação à palavra, com relação à verdade, temos muitas coisas. Temos a palavra que o pastor Ailton prega, todo dia não, né? Várias vezes, né? Amanhecer com a palavra, como é que é? Eu ouço todos os dias não, todas as vezes que ela é colocada, né? Todas as vezes que ela é colocada eu ouço, mas nós temos aí a palavra que eu passo, o despertar com a palavra, né? Eu ouço sempre, compartilho, né? A palavra inicial que estava me faltando aqui agora. Então, temos essa palavra, temos muitas palavras, o pastor Luiz divulga algumas palavras, né? Manda pelo WhatsApp. Temos, irmão, veja bem, só de passarmos adiante, a gente fala da internet, que tem coisas ruins? Tem coisas horríveis, a televisão tem, o rádio tem, mas tem coisas boas, excelentes. Então, vamos nos deter nessas coisas boas, inclusive na internet. E se alguém quiser discutir, irmão, coisas, sabe, que não é bom, discussão, mesmo com relação a algo importante, às vezes, sabe, tem discussão que é bem improveitosa. Eu não gosto de discussão, não levo jeito, tem gente que até, às vezes é necessário, que, não sei, parece que tem um dom para isso, mas se você não quer discutir, não discuta, né? Fale a verdade, fale coisas boas, evite a discussão. Amém, irmãos? Nós vamos ouvir, vamos consumir. Por fim, eu vou estar encerrando agora, mas, irmão Cláudio, por favor, coloca aí aquele texto que eu preparei aí, por favor. Finalmente, nós estamos aqui no culto da vitória, irmãos, e veja que vitória, né? E como eu falava, o culto da vitória é tudo aquilo que é de Deus é vitória. Amém, irmãos? Inclusive a palavra, a pregação, né? Tudo que é de Deus é vitória. São coisas boas. E a palavra, né? Hoje estamos falando da palavra, que devemos nos alimentar dela. Olha que interessante com relação à palavra e nos alimentarmos da palavra, né? A palavra pasto, pastor, veja que a palavra pastor, a palavra só um minutinho, a palavra pastor, ela vem de pasto. Se você acrescentar uma letrinha a pasto, pastor. A palavra pastor vem de pasto, e pastor quer dizer aquele que conduz ao pasto. Quem é o pastor? Quem é um pastor? É aquele que conduz ao pasto, ou seja, pasto, pastor. Pastor é aquele que conduz a ovelha ao pasto, que conduz, né, o animal que ele está cuidando ao pasto. Pasto, pastor. E pasto é o quê? Pasto é alimento. E a palavra na Bíblia, ela é tida por vezes, em toda a Bíblia, ela é apresentada como alimento. Amém, irmãos? Está vendo a importância do pastor e o que é, inclusive, o significado pastor na sua, não é apenas a palavra, é claro, e não é apenas a palavra pregada no púlpito, é porque o pastor, ele traz palavras não apenas no púlpito, mas no dia a dia, no individual, enquanto está andando. Jesus pregou mais vezes enquanto caminhava, né, do que em multidão. Andando e ensinando, é assim que era, né, por vezes, normalmente, com Jesus transmitido o evangelho. Então veja, pasto é alimento e palavra é alimento. Nós vemos na Bíblia em algumas situações, em toda ela, diversas, por exemplo, há um momento em que Deus deu uma visão ao seu servo, ao profeta, e deu um livro para ele e disse, come o livro. No livro havia uma palavra, havia uma mensagem, ele dizia, come o livro. Mais de uma vez isso aconteceu na Bíblia, né? Deus mandando comer a palavra, literalmente comer a palavra, em uma visão, em algo espiritual, literalmente
comer a palavra. Nós vemos que quando Jesus discutia com o diabo contendia com Jesus, o que aconteceu? O diabo disse: olha, não estás com fome? Pede que essas pedras se transformem em pães para você comer. O que foi que Jesus disse? Lucas capítulo 4, versículo 4, e Jesus lhes respondeu, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém, irmãos? Está vendo a palavra, né? A importância da palavra, um alimento espiritual do pastor. Devemos assim procurar pessoas, né, que têm palavra de Deus, a verdade, agradável de se ouvir ou não, mas a verdade, a palavra de Deus. Amém? A Bíblia, como a palavra mais importante, né? Isso é um fato e nós temos que levar isso, é a nossa livro de cabeceira, e daí daquilo que a pessoa consome, você pode entender que a pessoa. Me lembro de um tempo atrás, quando a Dilma ainda era, não sei, acho que presidente, ministra, alguma coisa, ela em uma universidade em Minas Gerais, ela falando a jovens na universidade, ela disse: olha, o meu livro de cabeceira era A Revolução na Revolução, um livro de Regis Debray. Regis Debray era um francês, filho da classe média, e que veio fazer revolução aqui na América do Sul. Quando Che Guevara foi morto na Bolívia, ele estava com Guevara lá. Aí acho que não quis mais brincar de revolução no país dos outros, voltou para a França e foi lecionar em universidade, escrever livros, levar outros jovens à revolução, né? Então aquela mulher dizia: olha, o meu livro de cabeceira, essa é uma expressão onde as pessoas dizem: a minha base, o meu fundamento é esse. Amém, irmãos? O nosso livro de cabeceira, né, da cabeceira é a Bíblia. Amém, irmãos? É o maior, é aquele que, né? Alguém perguntou: como é que é a Bíblia? Se você colocar em cima, ela é isso. Se colocar embaixo, ela é isso. Se você colocar no meio, ela não sei o que. É a Bíblia, né? A expressão na computação, em muitas coisas, é usada a expressão assim: a Bíblia do não sei o que, a Bíblia disso. É uma expressão querendo dizer: esse é o livro dessa área, né? O livro mais importante dessa área. Agora, além da Bíblia, é claro que ela é o livro, mas existem muitos livros evangélicos bons que a gente deve ler, consumir, né? Amém? Por vezes eu falo dos livros evangélicos, das livrarias evangélicas, onde a gente deveria frequentar, saber escolher, saber ver quais são os livros bons. Tem livros evangélicos que eu já li 3, 4 vezes o mesmo livro, que é tão bom que eu li o mesmo livro 2, 3 vezes, porque vale a pena ler de novo. Este Mundo Tenebroso, um livro, uma ficção, né, excelente para jovens, é uma ficção, mas assim, que mostra um mundo espiritual muito bem mostrado, e tantos outros, O Peregrino, Mais Lido, e tantos outros assim que a gente poderia citar, mas devemos ler. Por fim, última coisa, e aquilo que Jesus falou, que às vezes os filhos das trevas têm, né, mais prudência, alguma coisa assim. Eu me lembro não sei se eu citei isso aqui, de estar em uma reunião de pastores, de pessoas, em uma igreja que eu estava, e estava discutindo um trabalho, e tinha alguns lá que tinham vindo do Espiritismo, e eles foram muito a fundo ali no Espiritismo, e hoje eram evangélicos, algum deles era até pastor, mas 2 falaram a mesma coisa. Eu achei curioso, que quando ele chegava naquelas livrarias de livros espíritas que tem ali, e aí eles explicaram lá qual é a lógica do Espiritismo, que tem os livros fundamentos lá de tal, e tem os romances espíritas, né? Daquelas livrarias que você vê ali, aquilo ali é chamado os romances, as ficções e tal. E eles diziam que eles sentavam naquelas livrarias com aquelas dezenas e dezenas, centenas de livros, e que eles falavam assim: qual é a novidade? Qual é o lançamento? Porque todos aqueles livros eles já tinham lido. Todos aqueles livros, daquelas estantes, daquelas livrarias, eles já tinham lido. Então eles falavam assim: cadê os lançamentos? Né? E essas pessoas depois vieram a se converter, se tornaram pastor, outros não eram pastor, mas estavam ali, obreiros, servindo, mas eram espíritas naquele ponto que liam tanto. Aí eles falavam da sequência, que a pessoa começa a ler tal e depois passa a ler tal, e eles leem muito, e tem aquelas livrarias, e todos aqueles. Então nós evangélicos deveríamos ler mais, deveríamos nos alimentar mais da palavra. Amém, irmãos? Devolvo a palavra aqui, a direção.